Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. O violonista Luciano Antônio volta ao Brasil depois de 22 anos, tocando música, fazendo a música dele pelo mundo todo. E ele vai ter um show aqui em Campo Mourão, logo mais no dia 30 de janeiro. Luciano, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal CRN. O prazer é meu. E para começar, vamos falar um pouco da sua história, de onde você é e onde você teve o primeiro contato com a música. Então, eu nasci em Iretama, né, uns 45 minutos daqui, mas a minha adolescência eu passei em Campo Mourão e foi onde começou tudo com a música para mim. Antes de começar a música eu praticava atletismo, nunca fui muito bom no atletismo. Aí depois que eu comecei a aprender música, os primeiros acordes básicos assim com meu avô e meus tios, e depois eu fiz umas aulas com uma moça que chamava Arinei, e fiz 3 meses de aula com ela, e a partir daí foi um processo meio que autodidata, tocando na igreja, era um grupo que chamava Mocan, que meus tios participavam, eu ia lá e tentava acompanhar o pessoal que tocava na igreja. E aí você saiu dessa região e foi para Mato Grosso, é isso? Em 86 a minha família mudou para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E conta um pouco que você conheceu uma pessoa especial lá, que foi aluno seu, que de certa forma ajudou a abrir as portas para você sair do Brasil, né? Foi. Dos 7 anos que eu morei em Campo Grande, eu praticamente só dava aula, eu tinha muitos alunos lá. Um desses alunos, ele estudou comigo e ele era mais novo que eu. Eu era jovem na época, ainda tinha uns 17. E ele estudou comigo e depois de um tempo ele acabou nos Estados Unidos no intercâmbio, terminou o 2º grau e eu fiquei sem vê-lo uns 3 anos. Eu encontrei por acaso no Natal, ele estava passeando. Como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo. Terminei o 2º grau lá nos Estados Unidos e consegui entrar numa faculdade, já estou no 2º ano da faculdade. Como eu estava em Campo Grande já querendo, depois de 7 anos, mudar para São Paulo ou Rio de Janeiro para fazer uma faculdade de música, aí há uma luzinha, né? Por que não? Então, você por meio desse amigo, você conseguiu ingressar numa faculdade. Conta pra gente como é que foi essa tua jornada até os Estados Unidos, quanto tempo você ficou estudando, enfim, conta pra gente como é que foi esse começo de experiência fora do Brasil. Bom, eu fui sem falar inglês, né? Eu tive que passar 1 ano só aprendendo inglês. Depois de 1 ano eu tentei entrar apliquei para a universidade e não fui aceito. E a conselheira dessa escola onde estava estudando inglês falou: por que você não faz mais 1 ano aqui, todas as matérias básicas, e o ano que vem você tenta de novo, e se eles te aceitarem bem, se não, você pode ficar um 2º ano aqui com a gente e pelo menos voltar para o Brasil com um diploma de 2 anos. E depois que passaram-se 2 anos, 1 ano aprendendo inglês, um outro ano estudando as matérias básicas, aí eu apliquei para a universidade de novo. E aí, por acidente, fui descobrir por que eu não tinha sido aceito no ano anterior. Tinham 2 pastas nos arquivos, uma com meu sobrenome de Antônio e outra com o meu nome do meio, que é a família da minha mãe, de Nery. E a documentação nunca se juntou toda, e foi por isso que eu fiquei 1 ano. Quer dizer, você ficou 1 ano a mais por um erro de organização. Foi,
E agora você se formou e seguiu tocando, seguiu a carreira artística nos Estados Unidos. Antes da gente continuar, eu quero voltar lá no comecinho, assim, eu queria Ok. mencionar dois nomes aqui. Comecinho em Campo Mourão, naquela época eu era adolescente, uma das minhas primeiras inspirações são dois artistas aqui locais. Um se chama Bergonço e outro se chama Paulinho, que na época eles gravaram um disco que chamava Corda Povo. Aquilo para mim era fascinante, foi assim uma das minhas primeiras inspirações. Foram eles. Mas voltando agora... Pois é, na sua experiência fora do Brasil, como é a aceitação da música brasileira? Eu sei que você passou por Europa, você passou, obviamente, pela América do Norte e Ásia. Como que é essa conexão? Como que você faz para conectar a música brasileira com aquela população? Acho que uma coisa do artista, assim, cada dia você está num palco diferente, numa situação diferente, com uma audiência diferente. O objetivo é você passar a música, né? Então, se você não conseguir fazer uma conexão com a audiência, não faz sentido estar ali. Então, se eu estou no meio de Chicago, que é uma cena muito mixa com pessoas do mundo inteiro, da Índia, da Ásia, da África, da China, da América Latina toda, e tem uma cena de música mundial muito forte. Então, num público ali, por exemplo, eu posso chegar e tocar praticamente aquilo que eu quero que vai ser... O pessoal vai conectar, eles já são acostumados com aquela sonoridade, muitas músicas diferentes. Se eu já estou numa cidade, vamos dizer assim, mais de interior, dentro do país, assim, aí eu tenho que calcular e achar umas músicas chaves que vão conectar um pouco com aquela audiência. E uma vez que eles conectam, eu faço uma coisa em inglês para não ficar o português o tempo todo, e aí eu posso até jogar uma coisa original, né, do disco e tocar. Você falou que você faz, digamos, essa improvisação em inglês. Você poderia dar uma amostra, dar uma palhinha pra gente? Eu ouvi você tocando alguma coisa dos Beatles num ritmo um pouco diferente. Se você puder presentear o nosso telespectador com essa canção. Sim. Então, dependendo, se eu estou tocando... Vamos supor, eu chego numa audiência e você toca, por exemplo, a música mais famosa do Brasil, né, milhares de pessoas gravaram, é A Garota de Ipanema. Então, se eu chego e não consigo conectar com uma música dessa, aí fica difícil, né? Aí você tem que realmente ser criativo. Então aí a gente apela para o que funciona, né? Então coisas dos Beatles, os Beatles funcionam em qualquer lugar do mundo, com qualquer audiência. Então aí eu jogo uma coisa tipo Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Aí, a audiência assim. Aí você consegue fazer conexão e trazer eles para aquele mundo seu, né? Pelo resto daquela... Eu sei que a história da sua esposa é um tanto quanto curiosa, porque ela era uma fã. Conta pra mim, como é que foi que você a conheceu? Foi tocando? Foi em um show? Eu tocava com uma banda que tinha lá, e era uma banda de dança, assim, que tocava tudo. Uma mistura de coisa brasileira. Tocava axé, samba, samba enredo, carnaval, pagode. E ela apareceu e viu duas meninas que dançavam com esse grupo na época e achou assim muito bonito, inspirador. E ela se apaixonou pelo samba. Aí começou a fazer aula, aprendeu a dançar samba. E depois de um tempo a gente não se conhecia. Ela tinha ido várias vezes. E aí teve um festival ao ar livre. Foi a primeira vez que a gente conheceu, fez contato. E agora já são 11 anos depois. Muito interessante isso, né? A gente ouve muitas histórias de pessoas que acabam conhecendo a esposa ou o marido em um evento cultural como esse. A pessoa está em cima do palco e acaba conhecendo. Fala um pouco da sua banda, do grupo com o qual você toca. De onde eles são? Eles são americanos, são brasileiros? Eu tenho dois projetos. Um projeto é o meu nome, que é o Luciano Antônio, aí seja duo, trio, quarteto, quinteto. Esse projeto são geralmente concertos em casas de jazz ou teatros, ou, às vezes bibliotecas, esse tipo de coisa. E é mais música para ouvir, né? O outro projeto chama Planeta Azul, que já é um grupo de dança, que geralmente, se o Planeta Azul está tocando, geralmente já é uma combinação da banda, o Planeta Azul, com o grupo da minha esposa, da Raquel, com o grupo de dança dela. Os músicos, tem uma
um grupo de músicos brasileiros em Chicago, não muitos, são poucos, mas os poucos que estão lá são músicos altamente profissionais. E também trabalho com músicos americanos. Por exemplo, no Brasil a gente chama de a cozinha, né? Que é a parte rítmica da música, bateria, baixo, essas coisas. Geralmente brasileiros, e aí nos Estados Unidos eles chamam do enfeite do bolo, né? Icing on the cake. Aí a gente coloca músicos americanos altamente, né, qualificados para improvisar, esse tipo de coisa, saxofonistas ou guitarristas de jazz, essa coisa. Eles aí, têm dificuldade para pegar a música brasileira ou não? de certa maneira, sim. Depende. Alguns existem aqueles assim que querem tocar música brasileira e simplesmente pegam e começam a tocar sem procurar assim, alguém para pegar uma instrução e fazer uma pesquisa, assim. Aí fica um negócio assim, na minha opinião, assim, meio capenga, né? Mas tem músicos americanos que eu admiro porque eles se imersem na música e na cultura e leem, estudam, e muitos que me procuram para fazer aula sobre ritmos brasileiros, essas coisas, e eles acabam tocando realmente assim, é como se fosse um tocar sem sotaque. Entendi. Eles pegam realmente. Vamos falar um pouco agora sobre suas autorias. Até eu quero pedir para você mostrar pra gente, dar uma palhinha de uma autoria sua. Você falou de alguns álbuns que você tem. Uhum. Se você puder nos presentear novamente com Sim, com uma canção. São 2 discos, o primeiro foi gravado em 2011 e o último foi gravado agora, quase um ano atrás, em fevereiro de 2015 foi lançado. Esse último disco é interessante, é um disco praticamente instrumental. Eu não posso chamar de disco instrumental porque eu canto em 3 músicas, mas mesmo as 3 músicas que eu canto não tem letra, são só as melodias, né, o vocalize. Mas desse disco eu vou tocar uma música que chama Samba para Luiz. Luiz é um dos músicos brasileiros que vive em Chicago há quase 40 anos, algo assim. E ele é gaúcho. E ele tem uma maneira de tocar bateria muito musical, fraseado, que ele faz. E uma noite eu estava com as frases que ele toca na cabeça, assim, e essa música saiu inspirada no jeito que ele toca a bateria. Por isso eu coloquei Samba para Luiz. Muito bom, parabéns. Obrigado. Muito bom mesmo. Para a gente encerrar, se você puder deixar o seu recado, o convite pro evento que vai acontecer agora no final do mês, para a população, conta pra gente como é que vai ser, que dia, horário, local. No Teatro Municipal, né, ali do lado da Casa da Cultura. Como a gente comentou antes, esses anos todos que eu estou fora e trabalhando profissionalmente com música nos Estados Unidos e em muitos outros lugares, eu sempre venho para o Brasil para visitar minha família, né, que é uma das coisas mais fortes, é a coisa mais forte na vida da gente, mas eu vinha para visitar e também com aquela vontade de descansar, de relaxar, e eu nunca mais toquei no Brasil. Então, e dessa vez deu aquela vontade, assim, sabe? Por que não, né? Foi lá que eu comecei, foi lá que eu aprendi, então vou fazer essa apresentação em Campo Mourão. Então vai ser uma coisa assim até meio...
emocional para mim, assim. Provavelmente eu vou ficar mais nervoso tocando aqui do que em qualquer outro lugar do mundo, por causa da família ali perto e tal. Mas vai ser no dia 30 de janeiro, às 20h30, lá no Teatro Municipal, em Campo Mourão. É pago? Tem um ingresso para Entrada comprar? franca. Entrada franca. Entrada franca. Eu faço questão que seja entrada franca. Vou ter os CDs à venda, né? Então... É bom levar uns trocados, né? Incentivem o artista. Tá certo. Muito obrigado novamente, Luciano. Muito obrigado a você. Bom, a gente fica por aqui, a nossa entrevista fica por aqui. É uma pena. Pois é, dava pra gente ter conversado muito tempo, ter ouvido muita música de boa qualidade. Mas por hoje é só. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como um sabiá que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade.